Então olá, sejam muito bem-vindos uma vez mais aqui à edição semanal do canal Cuidar Mais Saúde. Espero que a semana tenha sido boa e produtiva. Cá estamos de volta. Espero que tenham visto os vídeos que lá deixei, da hipertensão, da diabetes, sobre a obesidade, que foi o último que deixei aqui no canal. Portanto, espero que tenham gostado e que tenha sido útil, né? De uma forma ou de outra, para a vossa vida ou para ajudar alguém, como eu costumo sempre dizer. Portanto, sendo assim, vamos partir então para o nosso vídeo de hoje. Hoje vamos abordar uma situação que afeta todos nós, não há hipótese, não podemos fugir a este tipo de situação. Umas pessoas conseguem adaptar-se mais facilmente do que outras pessoas a esta situação, mas acaba por nos afetar a todos nós. Portanto, hoje vamos falar sobre o quê? Sobre o stress. Portanto, o stress, esse fardo que muitas vezes carregamos sobre nós durante a semana, principalmente, durante situações que estejam relacionadas com fatores laborais, com fatores do cotidiano, às vezes com situações de perigo, porque o stress nem sempre é mau, não é? Como sabem. Portanto, vamos então ao vídeo. Então sejam muito bem-vindos novamente aqui à edição semanal do canal Cuidar Mais Saúde. Como eu disse há pouco, hoje vamos abordar aqui a situação do stress. Sabemos que é uma situação que nem sempre é fácil, nem todos lidam bem com o stress. Há pessoas que têm aquele bichinho que gostam de viver sob stress, mas de uma forma geral o stress nunca é benéfico para a saúde, ok? Portanto, vamos tentar aqui abordar aqui esta problemática, a problemática do stress. Falar um bocadinho sobre aqui alguns fatores, as implicações no seu dia-a-dia, as implicações do stress, aliás, no nosso dia-a-dia, como é que ele altera a nossa vida, como é que ele nos pode limitar em determinadas situações, que até doenças, até determinadas patologias que podem aparecer mais cedo, que possivelmente seriam tardias e podem aparecer mais cedo por causa desta situação ou por causa deste stress diário e constante, ok? Portanto, o que é o stress? Acho que antes de falarmos sobre o stress, temos de tentar perceber aqui o que é o stress. O stress basicamente é tensão, é aquela tensão diária, aquele nervosismo, é qualquer perturbação psicológica ou física que acaba por afetar a nossa harmonia, a nossa homeostasia, portanto, que é o nosso bem-estar momentâneo ou se for um stress constante, acaba por afetar a nossa vida durante 24 horas. Portanto, esse tipo de stress é o stress que normalmente faz mais moça no nosso corpo. Deixem passar a expressão. Portanto, para tentarem aqui perceber, como eu faço em todos os meus vídeos, o nível de flagelo que é o stress na população mundial. Portanto, segundo a Organização Mundial de Saúde, 90% da população mundial sofre de algum tipo de stress. Portanto, quer seja um stress emocional, quer seja um stress físico, um stress psicológico, portanto, qualquer, e até algumas alterações comportamentais, que iremos falar também um bocadinho e abordar esse assunto mais à frente, aqui no nosso vídeo de hoje. Portanto, qualquer tipo de stress acaba por afetar a nossa vida. Portugal é o 7º país com mais stress no trabalho, a nível da Europa, ok? Isto num conjunto de 31 países europeus. Portanto, segundo a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, Portugal é então o 7º país com mais stress a nível laboral, ok? Portanto, esta situação não pode não pode ser descurada, de modo nenhum. Portanto, a taxa de incidência no stress, principalmente no trabalho, apurada em Portugal, é de cerca de 59%, ok? A nível do Brasil, que eu sei que existem muitos de vós brasileiros que nos estão a ver, portanto, também é importante terem bem esta noção. Portanto, no Brasil, é dos países com um índice maior de stress que existe, ok? Portanto, a nível mundial, 70% da população do Brasil população ativa, já apresentou ou possui alguns sintomas desse mesmo stress, ok? Isto de acordo com um estudo feito em 2017, pelo ISMA, que é uma Associação Internacional de Gerenciamento do Stress no Brasil, ok? Portanto, vejam bem aqui a dimensão, 70% da população ativa brasileira sofre de algum tipo de stress, ok? E apresenta sintomas ou já teve algum tipo de sintomas relacionados com o stress. Portanto, é uma situação, é aqui uma problemática
muito importante e de relevo na nossa sociedade hoje em dia, ok? Pode não ser a causa principal de problemas cardíacos, lá está, pode-se traduzir a nível somático, portanto, pode ser algo, o stress pode levar a problemas físicos, não é? Problemas físicos, e entre eles os cardíacos, não é? O stress pode contribuir também para despoltar algum tipo ou agravar a pressão arterial, não é? A própria cicatrização, quando a pessoa tem algum tipo de lesão, pode atrasar essa cicatrização. Portanto, o stress não é algo só psicológico, como muitas pessoas pensam, ok? E torna-nos mais vulneráveis a ataques infecciosos, de agentes infecciosos, patogénicos, entre outras questões, ok? Portanto, ficamos mais expostos ao meio ambiente, ficamos mais vulneráveis a agentes externos, derivado ao stress, ok? Portanto, também pode estar relacionado com 50% dos casos ou se calhar até mais, de perturbações psicológicas, depressivas, e várias até relacionadas com a ansiedade ou com algum fator de agravamento que leva aqui a outro tipo de doença mental, ok? Portanto, é para terem uma noção do flagelo que é o stress, da dimensão que tem este problema na nossa vida, ok? Então pronto, como eu falei há pouco, o stress divide-se aqui tem vários sintomas, não é? Tem vários sintomas, e esses sintomas dividem-se aqui, os sintomas do stress dividem-se aqui em várias dimensões. Podemos categorizá-los, por exemplo, o stress, os sintomas cognitivos, que estão muitas vezes relacionados com problemas de concentração, de perda até de memória, que a pessoa não se consegue concentrar, não se consegue... Quantas pessoas já passaram por situações em que estão sob um stress imenso, uma pressão imensa, e que ainda funcionam pior do que funcionavam, ao nível cognitivo, não conseguem fazer as coisas, as tarefas que têm de desempenhar, porque estão sob grande pressão ou grande stress. Quantas pessoas? Uma preocupação constante, um problema que tenham, e a pessoa está sempre a pensar naquilo, um stress imenso, não consegue dormir até, muitas vezes. Portanto, dificuldade em pensar de forma clara, porque a pessoa não consegue deixar de se focar naquele problema que tem para resolver, por exemplo. Pessimismo, uma pessoa que está sempre sob stress e que é uma pessoa que se torna pessimista, porque o stress é tanto que a pessoa não vê melhoras na sua vida, não vê, há um desequilíbrio constante no seu corpo, e uma sensação de se estar sempre assoberbado com trabalho ou com problemas. Portanto, isto que acabei de dizer são sintomas cognitivos, ok? Sintomas cognitivos do stress. Temos também os sintomas emocionais, que estão relacionados, por exemplo, com agitação, com irritabilidade. Quantas pessoas não se irritam facilmente porque estão sob stress, e às vezes nós abordamos esse tipo de pessoas e as pessoas até parece que inicialmente que dão-nos respostas curtas, respostas secas, deixem passar a expressão, e que depois explodem connosco por situações que não têm nada, que não houve nenhum tipo de estímulo que levasse a esse tipo de resposta por parte da pessoa. Portanto, e nós pensamos, mas o que é que eu fiz a esta pessoa para ela estar-me a responder desta forma? Às vezes são pessoas que estão sob grande stress, e esse stress essa forma como falam connosco, como reagem connosco, é um escape a esse stress, ok? Portanto, isto são fatores, aliás, emocionais, fatores emocionais do stress. Incapacidade de relaxar, o stress é muito, a sensação de isolamento por parte da pessoa. Às vezes o stress é tanto, a pessoa isola-se para não partilhar este stress, ou sabe que pode, ou tem a consciência que pode explodir com a pessoa sem a outra pessoa ter culpa nenhuma. O humor depressivo, uma sensação sempre de infelicidade. Portanto, isto são sintomas de stress, ok? Relacionados mais com o quê? Com os sintomas aqui mais emocionais, ok? Portanto, temos também os sintomas físicos, que eu também falei um bocadinho há pouco. Portanto, enxaquecas, uma cefaleia provocada pela esta tensão, por este stress, uma cefaleia constante. Uma tensão muscular, a pessoa está tensa, porque está enervada, está estressada, está sob grande pressão, portanto, está tensa. Muitas pessoas até têm contraturas pelo estímulo imenso por parte desse próprio stress. Há um estímulo superior ao que é normal dos nossos neurónios, que se encontram também nos nossos músculos, não é? E isso leva a que haja uma contração sempre muito, muito intensa dos nossos músculos, daí muitas vezes surgirem as contraturas, etc. Há insónia, quantas pessoas não conseguem dormir por ter um stress, por terem preocupações constantes na sua vida e um grande stress, estarem sujeitas a grande stress, não conseguem descansar a noite toda, e depois isto acaba por ser uma bola de neve, portanto vai acumulando, até a pessoa muitas vezes entrar em estados depressivos,
e estados não funcionais, portanto não conseguem fazer as suas tarefas diárias como faziam normalmente, portanto não descansam e o corpo fica em exaustão. Temos aqui uma dimensão também do líbido, quantas pessoas depois também não têm uma relação sexual, o casal começa a ter outro tipo de problemas também, porque não há interesse nas relações sexuais, etc. Isso é óbvio, faz parte de um casal, né? Da vida íntima de um casal, e isso depois leva a outros tipos de problemas conjugais, e é uma bola de neve também, como eu disse há pouco. Dores no peito, taquicardia, quantas pessoas às vezes não estão sob grande stress e às vezes até pensam que estão a ter um ataque cardíaco e basta, muitas vezes não há urgência, e fazem um calmante, fazem um relaxante muscular e isso é só stress. Muitas vezes até o médico diz, ou o enfermeiro, isso é stress, você está sob muito stress, isso é só stress, é tudo stress. E a pessoa pensa que realmente não acredita porque realmente era uma coisa que estava a sentir. Não, muitas vezes os sintomas, como eu disse há pouco, são psicossomáticos. Portanto, acabam por a carga psicológica é tão grande que acaba por passar depois e refletir-se a nível físico, ok? Portanto, isto é uma rede, nós estamos ligados nesta tríade muitas vezes, que é do psicológico, do físico, do emocional. Portanto, esta tríade anda de mão dada, ok? Portanto, nós todos os dias somos afetados pelos stressores, por esse tipo de situação que acaba por termos que nos adequar através de vários mecanismos e tentar ter aqui um equilíbrio que em termos, ou o dito normal, é isso mesmo, é nós conseguirmos arranjar esse equilíbrio. A vida não é uma harmonia constante, nós vamos aprendendo ao longo da vida a lidar com alguns tipos de stress, né? E como ultrapassamos e como é que temos que ultrapassar esse tipo de situações mais complexas que obrigam-nos ao desequilíbrio, não é? Tanto a nível emocional, a nível físico, etc. Tem a ver com esta tríade também. E isso faz parte da vida. Ninguém vive sempre feliz, não é? Isso não existe. Só se alguém esse alguém não é uma pessoa com certeza que está bem a nível psicológico ou uma coisa não está bem, ok? Portanto, temos aqui também, além das dores do peito e também da taquicardia, pode-se traduzir também este stress mais físico, estes sintomas físicos. Os sintomas físicos podem traduzir também aqui nas oscilações de peso. Quantas pessoas não estão em estado depressivo e às vezes não têm vontade de comer, perdem muito peso. Quando as pessoas estão com muito stress, perdem muito peso, um peso excessivo, porque também não se alimentam, porque não têm apetite, têm anorexia. Portanto, estas situações do stress são situações muito complexas, ok? E não é só olhar para o que está à vista, às vezes a ponta do iceberg não é nada comparado com o restante iceberg, que está debaixo d'água, não é? Portanto, às vezes é o mais importante. As alterações comportamentais, que são muito importantes também, são alterações comportamentais derivadas do stress, são comer pouco ou comer excessivamente, ok? A pessoa está sob grande stress, às vezes vai buscar aquele mimo, vai buscar à comida, portanto come em demasia, ou muitas vezes nem apetite tem, portanto também acontece muitas vezes. Dormir pouco ou dormir demasiado, a pessoa às vezes quando está deprimida vai para a cama, fica na cama muito tempo, não tem vontade de... Eu não estou aqui a confundir depressão aliás, com stress, atenção. São coisas diferentes, uma pode levar à outra, portanto... Mas o que eu quero dizer é que tem alguma semelhança. As pessoas também, quando estão muito estressadas, a pessoa faz aqui sempre quase uma analogia, ou parece que é sinónimo, melhor dizendo, parece que é um sinónimo que as pessoas fazem sempre, que é stress, quer dizer que a pessoa está sempre com muita genica, está sempre com uma rapidez enorme, com alguma coisa assim, ou está muito irrequieta. Não, o stress também às vezes é o contrário. A pessoa quer estar sozinha, quer estar sossegada, não tem reação para o dia-a-dia, não tem energia que tinha para o dia-a-dia. Portanto, isso também pode ser um reflexo do stress. E é um reflexo comportamental também, ok? Portanto, dormir pouco ou demasiado. Um isolamento social, acabei por falar há pouco também, num dos sintomas. O uso de substâncias como o álcool, cigarros, como refúgio, muitas vezes, a esse stress. O pior é que muitas vezes essas substâncias o que é que fazem? Tornam as pessoas dependentes. O álcool é uma droga das mais duras que existe e é permitida na nossa sociedade, é um fator cultural. As pessoas podem morrer mesmo por não ingerir álcool, os alcoólicos mesmo, em último grau. Portanto, hábitos etílicos, hábitos etanólicos são responsáveis por uma grande parte também, eu não quero estar a pôr aqui outro tema, mas por uma grande parte, às vezes são um refúgio de stress diário e da pressão.
e outro tipo de drogas, como o fumar também, a nicotina, portanto, e é o que faz o efeito contrário, faz com que as pessoas não só fiquem viciadas e depois, se não consumirem este tipo de drogas, além de poderem levar a situações complexas como cancro, etc., né? A nível do fígado, ao nível do pulmão, ou outro tipo de situações, aumento da tensão arterial, etc., pode levar também a situações complexas relacionadas com o facto da pessoa ficar viciada e não conseguir viver sem aquilo. E não é só. A pessoa acaba por refugiar-se, tem o stress, vai fumar ou vai beber. E depois isso ainda faz com que a pessoa tenha mais stress, ok? Isso a pessoa... Porque quando a pessoa fuma, aumenta a frequência cardíaca e a tensão arterial. Caso muitas pessoas pensam, não sabem desse lado. Okay? Mas é importante saberem. Portanto, fuma, estou a dar o exemplo do tabaco, aumenta a tensão arterial após fumar e fica mais estressada ainda, embora a pessoa pense que não está. Mas está. Uma taquicardia, etc. Portanto, há aqui uma ligeira subida da pulsação também. Portanto, estas situações todas é de evitar. E depois o que pode trazer de futuro, né? Que eu falei há pouco também. No dia-a-dia, os fatores do stress diários. Existem vários. Existem fatores ambientais, estão mais relacionados com o ambiente, como sabem, condições ambientais, externas, o que nos rodeia, a poluição, condições habitacionais muitas vezes desadequadas, que também podem levar a stress. Fatores aqui relacionais, que tenham mais a ver com, por exemplo, relacionais diretos com amigos, etc., com família, familiares, como relacionamentos conjugais, disfuncionais, por exemplo, é cuidador, alguém que seja cuidador, alguém que tenha, por exemplo, uma esposa que tem um marido que é dependente, que está numa cama, que é acamado, que é dependente, em grau elevado, é uma pessoa que precisa que lhe façam tudo do dia a dia. As suas necessidades básicas não são satisfeitas pela própria pessoa, não são, tem que ser alguém, terceiros, a fazer essas necessidades básicas, a ajudar ele a fazer essas necessidades básicas, como um banho, como as necessidades fisiológicas, urinar, defecar, evacuar, não é? Portanto, todas essas situações têm que ter ajuda de terceiros. Portanto, isto é aqui uma pressão enorme sobre o cuidador. E não é fácil lidar com estas situações, ok? Doença crónica, portanto, isto tudo é muito difícil. Fatores relacionados com o trabalho. Normalmente é aqueles que nós nos lembramos logo de imediato, não é? Porque normalmente às vezes vimos estressados do trabalho, o dia não correu bem, houve um desacato qualquer, houve um atrito com um colega, portanto... A pessoa não está satisfeita com aquele trabalho, é sempre a mesma coisa, pronto. E há uma sobrecarga laboral, muitas horas de trabalho, e também conflitos no local de trabalho, como eu disse há pouco. Portanto, estas situações acabam por se refletir muito na quantidade de stress que nós depois acabamos por levar para casa, e vêm os fatores familiares, pronto, como eu disse agora. E há aqui os fatores sociais, que estão mais relacionados com a pobreza, a discriminação racial também, e de género, um isolamento social. Isto tudo pode trazer também mais stress, ok? Acaba por ser uma bola de neve também aqui. Temos aqui um impacto do stress na nossa saúde. Qual é que é esse impacto? O stress, eu já falei um bocadinho disto, mas qual é o impacto do stress na nossa saúde? O impacto do stress. A nível do sistema gastrointestinal, nós podemos ter aqui o síndrome do cólon irritável, que é a pessoa muitas vezes alimenta-se, depois tem diarreias imensas, e a pessoa sabe que nós sabemos que o intestino é responsável pela produção de determinadas hormonas para o nosso bem-estar, para nos sentirmos bem. Quando nós somos obstipados e não conseguimos evacuar, não conseguimos ir à casa de banho, não nos sentimos bem, sentimos desconfortáveis, não nos sentimos com força para o dia-a-dia. Portanto, essas situações também são importantes. E aqui, o sistema gastrointestinal é muito importante. E pode provocar, então, o stress pode provocar este síndrome do cólon irritável. Pode provocar a colite ulcerosa. Pode provocar aqui úlceras pépticas. Úlceras pépticas, ok? Portanto, são úlceras no estômago, que depois levam muitas vezes a perdas de sangue, a desconforto gástrico e outro tipo de situações também complicadas, ok? Sistema cardiovascular. Pronto, muitas vezes está relacionado com o stress. Eu há bocadinho dei o exemplo da pessoa que ia à urgência porque pensava que estava a ter um infarto ou uma coisa do género e era apenas stress, ok? Portanto, sentia palpitações, sentia o coração bater mais depressa, portanto, parecia por vezes que o coração falhava e era apenas stress. Portanto, isto é o sistema cardiovascular, também pode sofrer aqui deste tipo, com o stress, aliás. E a patologia cardíaca e a hipertensão arterial, porque é o que logo nós notamos quando estamos muito estressados. A tensão aumenta, a tensão arterial aumenta e o nosso coração começa a bater mais depressa também, e a pessoas que tenham já problemas cardíacos pode levar a situações muito complicadas, ok? Portanto, isto não é de descurar. Temos aqui também o sistema reprodutivo.
e todos nós sabemos às vezes aqui o stress que as pessoas não conseguem, por exemplo, mulheres que não conseguem engravidar, tentam várias vezes, não conseguem engravidar e depois procuram ajuda em clínicas de fertilidade e muitas vezes após conseguirem tratamentos e conseguirem aqui que haja uma estimulação da ovulação, etc., e conseguem engravidar e depois relaxam, essa pressão acaba por passar, porque já conseguiram atingir o seu objetivo, que era terem os seus descendentes, e passado pouco tempo, sem tratamento nenhum, engravidam outra vez. Portanto, só aqui vocês veem o stress, o que é que o stress pode fazer numa pessoa, até a nível reprodutivo. Portanto, pode alterar os ciclos menstruais, podem se tornar irregulares, pode haver uma diminuição também do líbido, à par do que eu disse há pouco também. Há aqui uma disfunção também a nível sexual, há também a nível dos homens, há aqui alterações na produção do esperma. Há também aqui uma testosterona, os níveis de testosterona que depois fazem com que a pessoa tenha líbido também, né? O líbido basicamente é a vontade que a pessoa tem, o interesse sexual, ok? Portanto, predisposição para. Esse líbido também diminui, portanto, diminuindo também não há esse interesse, não é? E o stress pode provocar isso também, ok? Temos aqui também no sistema musculoesquelético, também aqui, o stress também vai incidir aqui sobre este sistema, o sistema musculoesquelético. Podem surgir, por exemplo, tensão muscular, como eu falei há pouco, as tais contraturas musculares, dores musculares, crónicas, pode haver aqui cefaleias provocadas por esta tensão, este stress. Cefaleias é dor de cabeça, estas dores de cabeça imensas. E a nível do sistema imunitário, também pode ficar mais deprimido com este próprio stress. Portanto, as nossas defesas ficam mais em baixo. A pessoa que anda sob constante stress pode ficar com o nosso sistema imunitário, as nossas defesas mais em baixo, mais adormecidas. Portanto, pode ficar mais vulnerável. O que é que isso pode acontecer? Infecções oportunistas até, portanto, infecções mais recorrentes, e principalmente podem levar aqui, e principalmente, aliás, estas infecções podem acontecer principalmente em doentes oncológicos, que por si só já têm o sistema imunitário um bocadinho mais deprimido, ok? Portanto, isto é tudo de relevo. Estratégias. Todos devem estar a perguntar aí desse lado. Então, estratégias, Tiago? Tens alguma estratégia? É muito difícil. Cada um usa as suas estratégias. Nós usamos mecanismos de coping, ou seja, nós, seres humanos, nós ao longo das nossas vivências, como diz o nome, nós vamos vivendo determinadas situações ao longo da nossa vida e cada pessoa vai se adaptando. Por exemplo, eu já tive um problema relacionado com... pode ser um exemplo estúpido, desculpem lá, mas eu passo em determinada zona e tenho um cão. E aquele cão, cada vez que eu vou assobiar e passo por ele, ele tenta-me atacar. Se calhar quando passar por ele, agora passo por ele, já não assobio, porque já reparei que se eu não assobiar, que ele fica calmo. Não tem aquela reação. Portanto, isto é um exemplo estúpido. Mas isto é um mecanismo de coping, ou seja, foi o que eu, ao longo da minha vida, das minhas vivências, percebi, neste caso específico, que não posso fazer porque senão vou disputar determinada resposta. Portanto, isto acaba por ser mecanismos de coping que nós vamos arranjando na nossa vida, ok? E isto é importante. Portanto, temos que identificar aqui as fontes de stress, externas, quer internas, são importantes. Temos que praticar aqui os 4 A's da gestão do stress. Portanto, isto são termos mais da parte da psicologia. E estes 4 A's são o quê? São o avoid, que é o evitar, o stress desnecessário. Nós podemos evitar esse stress. Eu passo por isso no dia-a-dia, acredita em mim. Eu às vezes tenho determinadas visitas lá, visitas, são familiares doentes, que têm determinadas abordagens para connosco, profissionais, e eu muitas vezes já relativizo, o que não acontecia ao início. Portanto, relativizo determinadas situações, porque sei que se não relativizar, vai criar atrito e não vou mudar nada em estar a dizer o contrário. E também se a pessoa ficar com a sua ideia, também não vai alterar nada, nem vai prejudicar o doente. Portanto, eu aí já consigo jogar um pouco, mas não é fácil. E isto demora algum tempo a nós conseguirmos fazer este exercício, ok? Portanto, alterar, e isto é um exemplo de um stress desnecessário e eu tento evitar esse stress. Alterar a situação. Pode indicar, por exemplo, alterar a situação, o que é isso? Pode implicar, por exemplo, aqui mudar a forma como se age ou como se comunica. Portanto, sei que aquela situação, a forma como eu tenho, a forma de abordar determinadas situações gera stress, não é? Gera stress não só à pessoa com quem eu falo, ou a mim, assim, num caso específico. Portanto, vou tentar alterar essa forma. Se nós alterarmos, às vezes eu posso dizer coisas a uma determinada pessoa com uma determinada forma e a pessoa fica aborrecida comigo. Mas se eu disser de outra forma,
a pessoa se calhar faz as coisas à mesma, os objetivos que eu quero, a finalidade é atingida da mesma forma e a pessoa no final ainda me agradece. Portanto, isto é importante. Isto vai com a idade também muitas vezes. Por exemplo, o terceiro, a adaptação ao fator. Reformula-se as expectativas, as atitudes, também está um bocadinho relacionado, elas ligam-se, estão interligadas. E as coisas resolvem-se de uma forma mais positiva. E depois a aceitação daquilo que não pode ser mudado. Portanto, há coisas que não mudam. As pessoas têm que pensar que há coisas que não mudam. E as coisas que não mudam, não vale a pena nós estarmos a ter stress para as tentar mudar. Porque não vai mudar. Portanto, coloca-se aqui o foco. O foco muda aqui e a forma que somos reage às dificuldades muda. Portanto, temos que nos focar muitas vezes não no problema, que às vezes focamos muito no problema, e não no que pode ser feito para resolver esse tipo de problema. Percebe? Às vezes estamos a falar só do problema, à volta do problema, e não resolvemos nada. Portanto, não vale a pena. Temos que procurar aqui sugestões para resolver. E isso é que é importante. E aí passamos logo uma barreira. É logo quase metade do problema resolvido. Quando procuramos alternativas para a resolução do problema e não estarmos sempre a falar do mesmo problema, como acontece muito na nossa vida. Praticar exercício físico é muito importante para descomprimirmos, para libertarmos o stress diário, ok? Reservar tempo para a atividade e lazer, praticamente é igual, e manter aqui um estilo de vida saudável, ok? Portanto, ter cuidados com a alimentação, tentar não fumar, vai a par do que eu disse há pouco, ok? Portanto, esta situação é importante. Não consumir álcool, etc. Prevenção aqui do stress. Continuando aqui na prevenção do stress, podemos também identificar a origem do stress, partilhar com as pessoas próximas aquilo que normalmente sentimos, porque acabamos por tirar um bocadinho o fardo das nossas costas, não é? É importante ter alguém com quem nós podermos falar, alguém com quem nós podemos falar, desabafar, portanto, sobre os nossos problemas. Aprender aqui a dizer um não. Muitas vezes nós dizemos sim a tudo e não pode ser. Temos que aprender a dizer um não. E muitas vezes acabamos por pagar esse sim, ok? Mais tarde. É importante dizer não, ok? Cuidar de nós próprios, alimentar-nos de forma saudável, praticar exercício físico, a par do que já foi dito há pouco, uma postura mais otimista e não tão pessimista, gerir melhor o nosso tempo, saber gerir o nosso tempo. Às vezes estamos atrasados e isso também gera stress. Portanto, às vezes mais vale dormir menos 5 minutos. Eu estou a falar em relação, por exemplo, ao dormir, que às vezes acontece muito. E ficamos ali à tabela para ir trabalhar, por exemplo, estou a dar este exemplo, e dormimos mais 5 minutos, depois mais 10 minutos só mais 10 minutos. E depois vamos andar a correr e depois estamos estressados porque vamos chegar atrasados ao trabalho porque vamos à pressa e há uma fila muito grande e não estamos à espera. E se fôssemos com tempo, chegávamos a horas. Portanto, casa de 5 ou 10 minutos. Portanto, isto também é importante. Aprender a relaxar e praticar esse mesmo relaxamento todos os dias. Há 3 fases do stress. A primeira fase, para sabermos como é que acontece, como é que o stress incide, como é que o stress afeta o nosso organismo. Há 3 fases. A primeira fase em que as regiões situadas na parte inferior do cérebro enviam os primeiros sinais de alarme para todo o corpo. Do stress. Isto do stress, ok? O hipotálamo, a hipófise, que são glândulas que nós temos no cérebro, na célula turca, principalmente, é designada assim, na célula turca, libertam aqui uma série de substâncias químicas. No nosso corpo funciona só com substâncias químicas, ok? As nossas hormonas são substâncias químicas. Adrenalina ou cortisol, ou seja, dão sinais, por exemplo, às glândulas suprarrenais, que estão por cima dos nossos rins. Essas glândulas produzem adrenalina, ok? Cortisol, entre outras substâncias. E o que é que acontece? Depois há outras, a nível físico, a nível metabólico, existem outras substâncias, outros fatores que acontecem, acabam por reagir e fazer reagir o organismo e dar um sinal ao organismo de perigo, ok? E que o perigo se aproxima, esse mesmo perigo se aproxima. Há aqui uma segunda, esta é a primeira fase, que é o cérebro dá o alarme. A segunda fase é o corpo resiste a esse alarme, ok? Após essa fase, o que é que acontece? O corpo adapta-se às circunstâncias, normalmente, e recupera o seu estado normal. Isto é, as pessoas normalmente, quando é um stress do dia-a-dia, faz parte. É um stress que não é que não seja saudável, é assim que o corpo reage. Depois há o stress patológico, que é um stress, realmente é aquele stress mais complicado, não é? Ainda neste stress, neste nível de stress, na segunda fase do stress, o corpo resiste, ainda nesta fase. Portanto, pode ser ter aqui uma fase mais ou menos longa até que o corpo alcance a fase seguinte. Isto é a segunda fase. E qual é a fase seguinte? A fase seguinte é a fase extenuante. Portanto, esta fase extenuante é uma fase em que o stress atinge um patamar de tal ordem,
um grau bastante severo, mesmo, de stress no organismo, ok? E há um risco de adoecermos, há um risco, e esse risco aumenta a propensão, por exemplo, de acidentes cardiovasculares, principalmente mais até cardíacos, muitas vezes, a pessoas que também já têm, imagina, uma cintura abdominal muito grande, com muito tecido adiposo. Essas pessoas, e que fumam, que bebem, muitas dessas pessoas têm um grau ainda muito mais elevado, têm um stress muito grande, com este stress, um grau muito mais elevado, de chegarem a esta fase, ok? Que é a fase extenuante. Esta fase extenuante é a fase de um patamar mesmo de stress brutal, ok? Portanto, meus amigos, como veem, foi assim uma... Por hoje já está. Como veem, foi assim um vídeo assim mais curtinho. Espero que tenham gostado. Eu não digo ao longo do vídeo, vai aparecendo, vocês sabem. Deixem sempre o vosso like. Deixem sempre... aliás, partilhem sempre. Deixem o vosso like. Subscrevam o canal. Peçam aos amigos para subscrever. Falem do canal. Partilhem nas redes sociais. Eu agradeço. Espero que tenha contribuído para melhorar o stress aí desse lado, com certeza, e para trazer uma vida mais serena a vós, algumas estratégias também para evitarem o stress. Acreditem, e o que eu falei há pouco sobre muitas vezes nós sabermos dizer um não ligarmos a determinadas situações, evitarmos situações que sabemos à partida que nos vão causar stress. Evitarmos, se pudermos evitar, não é óbvio. E se não pudermos evitar, levarmos de forma mais serena possível, ok? Porque há coisas que não se conseguem mudar, portanto, a par do que também foi dito, não tentem mudar. Não vai mudar de grande coisa, não vai trazer mais-valia, se calhar, ou a mais-valia é uma coisa residual, portanto não vale a pena mudar, ok? Vai ser muito mais complicado o stress, o atrito que vai provocar do que propriamente a mais-valia que nos vai dar. Portanto, muitas vezes devemos de evitar. Portanto, então, obrigado por estarem aí desse lado, uma vez mais. Vejam também os outros vídeos que existem no canal, são bastante interessantes. Uns um bocadinho mais longos, mas ainda assim ficaram coisas por dizer, mas não é fácil. Espero que gostem. Deixem sempre o vosso like. Se veem, não custa nada, é um clique e ajuda muito o canal, porque acaba por, a nível do algoritmo do YouTube, sabem que o meu vídeo vai aparecer à frente de outros vídeos. E o conteúdo chega mais rapidamente a outras pessoas, ok? Subscrevam também, vão ter sempre a notificaçãozinha, cada vez que subscreverem lá no sininho. Vão também ter uma notificação cada vez que sai um vídeo semanal. O vídeo sai sempre ao sábado, não se esqueçam. De futuro vamos ter aqui, tem sido indoors, mas vamos tentar fazer aqui uns vídeos outdoors, ok? Portanto, no exterior. Em sítios diferentes, cada vídeo vai ser num sítio diferente, para também dar outro embelezamento ao vídeo e para ficarem a pensar nesse lado, onde é que será o próximo vídeo, como é que será a paisagem, portanto vocês vão gostar. Estou à espera só que venha um equipamento para depois então proceder a essa mudança aqui no canal, ok? Portanto, obrigado uma vez mais a todos, subscrevam, deixem um like. Eu sou o Tiago Mota, como sabem, estarei cá semanalmente com vocês e mais à frente até poderá haver um vídeo extra durante a semana, mas eu depois também aviso aí desse lado, ok? Muito obrigado e até à próxima, tudo bom para vocês.